Olá, este é um podcast sobre o filme Gangues de Nova York, filme norte-americano do ano de 2002, que teve a direção do diretor cinematográfico Martin Scorsese. O filme tem produção de Alberto Grimaldi e Harvey Weinstein. O roteiro do filme se deu por Jack Cox, Steven Zaillian e Kenneth Lonergan. O filme teve distribuição da Miramax Filmes, com seu lançamento no dia 20 de dezembro de 2002 nos cinemas dos Estados Unidos, chegando aos cinemas brasileiros apenas no dia 7 de fevereiro de 2003, ou seja, quase dois meses depois. Antigamente, os filmes eles estreavam nos Estados Unidos em uma data e só chegavam no Brasil em outra data. Assim, longe. Hoje em dia não, os filmes praticamente estreiam no mesmo dia. O orçamento do filme Gangues de Nova York foi de 97 milhões de dólares, ou seja, o filme não foi barato, teve um custo até que considerado alto, mas valeu a pena porque a sua bilheteria foi de 193 milhões de dólares, ou seja, o filme teve um bom lucro, não teve um lucro assim, nossa, como esse filme rendeu muito dinheiro. Foi praticamente quase 100 milhões de dólares a mais, então o filme não foi um fracasso, mas também não foi um mega sucesso, ele foi assim moderadamente, né? Eu acredito que se fosse nos dias de hoje o filme teria uma bilheteria superior, porque o filme ele entrega um enredo, ele entrega uma história, uma produção assim muito bem feito mesmo. Na época não é considerado um dos melhores filmes do Martin Scorsese por muitos críticos, mas todo mundo sabe que crítica cinematográfica, né, de grandes especialistas da área, para o público do entretenimento, ou seja, para o telespectador que vai assistir o filme, essas críticas não representam grande importância, não tem grande importância, não tem valor, porque o que conta para você que está indo no cinema é assistir o filme. Geralmente, quando você vai para o cinema, você vai assistir por uma história muito boa ou porque tem o seu ator favorito. No meu caso, eu assisto os filmes do Martin Scorsese mais porque por ser um filme dirigido por ele, né? Não importa quem está no elenco, porque onde tem a mão de Martin Scorsese, você sabe que vem coisa boa. Pode não ser uma grande obra-prima, mas ainda assim, você sabe que é quase um selo de garantia de que você tem um bom produto em mãos, né? E esse foi o primeiro filme em que ele e o Leonardo DiCaprio trabalharam juntos. Depois desse filme teve outros 4 filmes, né, em que eles trabalharam juntos. Eu já vou falar disso. Isso aqui foi o início de uma grande parceria do cinema, ou seja, Martin Scorsese junto com Leonardo DiCaprio igual a filme bom, né? E aqui, esse filme, assim, apesar dele ter tido críticas mistas na época, ainda assim é um filme que foi elogiado por uma boa parte da crítica, a outra ficou ali meio que com o pé atrás. A gente não condena, porque eu acho que o mais importante, acima de tudo, é saber respeitar a opinião dos outros. Mas é basicamente isso, e vamos saber respeitar a opinião dos outros, mesmo que seja o oposto à sua, né? Enfim, vamos continuar aqui falando sobre o filme Gangues de Nova York, do ano de 2002. Vamos lá. No elenco, nós temos o ator Leonardo DiCaprio interpretando Amsterdam Vallon. Ele, quando criança, viu seu pai, o pastor Vallon, interpretado pelo Liam Neeson, ser assassinado pelo Bill the Butcher, Bill o açougueiro. Seu nome completo é William Curtin, que é interpretado pelo Daniel Day-Lewis, que é o vilão do filme. E, na minha opinião, ele entrega a melhor atuação do filme, não desmerecendo a atuação do resto do elenco, que também está muito boa. Mas a grande estrela do filme, o coração do filme é o Daniel Day-Lewis como o Bill the Butcher, o açougueiro, né? E sem ele não tem história, resumindo, né? É igual o Senhor do Destino, sem Nazaré não ia ter história. Aqui é a mesma coisa, né? Muitas vezes, assim, assistindo esse filme e prestando atenção, a gente vê que grandes histórias são movidas pelo vilão. Se você imagina a mesma história sem o vilão,
A história passa a não ter nexo nenhum, sentido nenhum. Não tem porquê daquela história sem aquele personagem. Se é aquele personagem que move a história toda. E o Bill the Butcher, como eu já disse, não vou cansar de me repetir, é o grande personagem da história. O Leonardo DiCaprio aqui, ele é o mocinho da história. Ele é o mocinho da história, junto com a Cameron Diaz, que é a sua companheira amorosa, vamos dizer assim. Mas o grande protagonista é o Bill the Butcher, o açougueiro, né? E também aqui no elenco nós temos o Henry Thomas, que interpreta o Johnny Sirocco. O ator, o Henry Thomas, ele é conhecido, o seu papel de maior destaque na sua filmografia é o filme ET, o Extraterrestre. Ele é o menininho lá, eu esqueci, Elliot. Ele é o protagonista do filme ET, o Elliot. Depois ele fez outros filmes, como... Ele também fez Querido John, de 2010, Lendas da Paixão, de 1994. Aqui em Gangues de Nova York, ele é o Johnny Sirocco, amigo de infância do Amsterdam Ballon. Eles se conheceram ainda crianças, aí na briga, né, na luta em que o pai do Amsterdam é morto pelo Bill. O Johnny ajuda o Amsterdam a se esconder de uns caras que estão querendo pegar ele para levar ele para um orfanato. Só que não adianta, porque acabam encontrando ele e ele acaba sendo levado. Mas o Johnny, ainda criança, ajuda o Amsterdam a fugir de uns homens. E ele fere um dos homens com a faca do pai, quando... Logo depois que o pai dele morre, né? O pai dele morre praticamente nos braços dele, né? E ele fica extremamente triste, né? Afinal, o pai dele, ele olha pro Bill, né? Só que ele ainda não tem a maldade da vingança, né? O desejo de vingança nele, ainda criança, ainda não tá lá, porque ele é uma criança inocente. O desejo de vingança vem conforme vai se passando os anos e ele vai amadurecendo. A ideia fica fixa na cabeça dele de querer vingar a morte do seu pai, né? O filme aqui é basicamente sobre vingança, né? Antes de qualquer coisa, só para deixar claro. O Johnny é esse amigo de infância que eles se reencontram muitos anos depois, né? Assim, num momento tanto quanto inusitado e inesperado para ambos. E o Johnny, logo que reconhece o Amsterdam, que ele se reencontra e ele reconhece o Amsterdam pelo um amuleto que ele usava quando criança, ele reconhece ele já como filho do pastor, né? O pastor que morreu, que toda a cidade gostava dele. E aí o Bill, ele tenta disfarçar, porque ele não quer que ninguém reconheça ele, porque qualquer um ali reconhecendo ele como filho do pastor pode avacalhar com os planos dele, né? De se vingar do Bill. Ele quer se vingar do Bill como? Ele quer se vingar do Bill, matando o Bill na frente de todo mundo, assim como foi morto seu pai, o pastor Vellon. E o curioso é que o Bill e o Amsterdam, durante o filme, o Bill, sem saber ainda que ele é filho do pastor e muito menos que quer se vingar, ele meio que se afeiçoa ao Amsterdam, ele cria uma amizade com ele. E o Bill, em vários momentos do filme, diz para ele que ele gostava muito do pastor Vellon. E é meio curioso, porque como é que um assassino diz que gostava da pessoa que ele matou? Ele diz, não é que gostava. Eles tinham visões diferentes. Eles tinham valores sociais e morais muito parecidos, mas... Tem uma parte da narração que eu acho que até o Leonardo DiCaprio, né? Porque o filme é o Leonardo narrando em primeira pessoa. Ele fala que o que separou o Bill e o pai dele era a fé, ou seja, eles tinham visões em relação à fé divina bem diferentes. Era só isso que separava os dois. Aí os dois entraram em conflito. O Bill, né? Porque ali era basicamente uma briga, uma disputa por território. O território, no caso, é Nova York. O Bill, ele nasceu em Nova York, é descendente de Nova York. Pastor Vellon é irlandês, ou seja, ele veio de outro país, de outro lugar, óbvio. E o Bill, ele está lutando para expulsar de Nova York os irlandeses, ou seja, os estrangeiros. E o pastor Vellon está brigando, não é para expulsar os nova-iorquinos de Nova York, né? Não faria sentido nenhum. Está brigando para que eles possam morar lá, porque possam morar lá em paz junto com os outros que já nasceram lá. Só que o Bill não aceita isso. E aí, por que isso
Porque o filme ele retrata bem a época da Guerra Civil Americana, nos Estados Unidos do século XIX. E tinha brigas por diversos motivos, por questões de racismo. O filme aqui tem a parte final, a rebelião final do filme é porque as pessoas não aceitam que seus filhos vão para a guerra e eles estão cobrando $300, ou seja, você já está indo para um lugar que você não quer, que sua família não quer que você vá, você ainda tem que pagar $300 por isso. $300 nos dias atuais, assim, pelas minhas contas, se eu estiver errado, pode me corrigir, dá mais de R$ 1.500. Ou seja, você é assim, vamos supor, você é convocado para ir para a guerra. Você não quer ir, mas você é convocado, ou seja, está sendo obrigado a ir. E não basta só ser obrigado, você ainda tem que pagar R$ 1.500 para ir para a guerra, para ir para um lugar que você não quer ir. Não faz sentido nenhum, eu sei, mas enfim, né? Coisas de guerra não faz sentido nenhum. Eles ainda estavam cobrando e a população se revoltou porque estava cobrando para o pessoal ir para a guerra. O pessoal sabia que com a solicitação de ir para a guerra, né, convocação, vamos dizer assim, era obrigado a ir, por lei era obrigado. Até nos dias de hoje é. E ainda cobrar isso irritou. E também muitos se revoltaram com a forma que os negros estavam sendo tratados, ou seja, entra a questão do racismo também, né? Era disputa por território, era briga pela forma como os negros eram tratados, era briga por cobrança de convocação para ir para a guerra, ou seja, todos esses fatores culminaram na rebelião que a gente vê durante e no final do filme, né? E é um filme, assim, o Scorsese retratou a Nova York de 1863 como uma Nova York, assim, suja, assim, as pessoas têm suas vestes rasgadas, assim, estranhas, assim, as pessoas se conformam de forma rebelde, selvagem, assim, com um vocabulário bem chulo, né, com perdão da palavra. O Martin Scorsese retrata a Nova York desse tempo, desse jeito, e na minha opinião ficou muito bom, não poderia ser melhor aqui, né, a direção do Martin Scorsese nesse filme está simplesmente sensacional. Personagens extremamente cativantes. O personagem do Leonardo DiCaprio tá bom. Não é um dos melhores do Leonardo DiCaprio, mas assim, tá muito bem mesmo. Mas agora que o coração do filme, a alma do filme, com certeza o Bill the Butcher, o Daniel Day-Lewis, que na minha opinião merecia um Oscar, porque essa atuação estava simplesmente sensacional. Cameron Diaz, que começou sua estreia no cinema foi em 94, se eu não me engano, com o filme do Máscara. De lá para cá ela vem fazendo filmes muito interessantes. E esse é um deles. É uma das melhores atuações dela nesse filme em Gangues de Nova York também. E aqui agora, né, fiz uma apresentação inicial sobre o filme, né? Sobre os personagens do filme, sobre o que o filme trata, né? O filme, como eu já falei, né, antes de ir para o meu top 10 de melhores cenas, é um filme basicamente sobre vingança. Tem muitos filmes no cinema sobre vingança, mas aqui a vingança ela é retratada de uma forma branda, de uma forma menos violenta até certo ponto, entre o Bill e o Amsterdã, né? Porque ele fica ali matutando a forma como vai se vingar do pai, que é basicamente matar o inimigo dele. Só que ele faz isso de uma forma tanto no momento inesperado. Tem uma parte do filme que o Bill sofre um atentado, ou seja, em vez dele deixar o Bill morrer na frente dos outros, né, durante um atentado que um cara quer matar o Bill, né, ou seja, uma pessoa muito querida, né, todo mundo querendo que ele morra, enfim. Tinha muita gente que gostava do Bill, apreciava o Bill, respeitava o Bill, mas tinha um outro lado, né, que odiava o Bill, queria que o Bill fosse para a casa do baralho, com perdão da palavra, e porque na época que o pai do Amsterdã morreu, ele tinha uma gangue que se chamava Coelhos Mortos. E o Bill, os nativistas. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. E esses nativistas eram contra a permanência dos coelhos mortos em Nova York. E os coelhos mortos eram contra essa vontade dos nativistas de que eles caiam fora. Os coelhos mortos apenas queriam viver lá em paz, né? Sossegado. E o outro lado, não. Daí entra a questão da briga de território, que até nos dias atuais é motivo de muita guerra por aí ao redor do mundo, infelizmente, né? Enfim. E o filme sobre vingança, que nem eu já falei, sobre vingança e sobre a Guerra Civil Norte-Americana, que inclui esses três fatores: racismo, disputa por poder e briga financeira por convocação para a guerra, né? Basicamente retratado esses três fortes motivos para ter várias brigas, guerras,
discussões, o que vocês quiserem chamar durante o filme. Enfim, agora vamos ao nosso top 10 de melhores cenas do filme Gangues de Nova York de 2002, do diretor Martin Scorsese. Eu não me canso de falar isso. Vamos lá. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que a Jenny cuida dos ferimentos de Amsterdã após ele quase ser morto por Bill. Lembra que eu falei que ele tenta matar o Bill? Então, é durante uma espécie... tem lá uma parte do filme, tem uma parte lá que tem uns... Sabe aqueles negócios tipo de circo, de acertar a faca? Não acertar a faca na pessoa, mas perto da pessoa raspando para dar aquele clima de ansiedade, assim, aquele clima de euforia na plateia, né? E a pessoa que tá lá que você joga uma faca assim, aí quase pega no pescoço da pessoa, pega no manto, pega nas coisas assim, fica tirando faca pra Jenny. Ele usa a Jenny como assistente para esse número dele. Aí ela aceita, né? A contragosto, mas aceita. Aí ele faz essa cena, vamos dizer assim. Aí depois disso ele tá lá, né, vai fazer uma oração pro pai do Amsterdã, né, porque todos os anos, desde que o pastor velho morreu, o Bill, em todos os aniversários de morte do pastor, ele faz uma espécie de oração, né, e junta todo mundo lá de Nova York para poder rezar pelo pastor, porque é que nem ele falou, ele gostava do pastor, o que separava eles era os ideais deles, né, e a fé. Mas fora isso, ele tinha até um certo respeito por ele. Ele tem uma parte do filme que ele fala isso pro Amsterdã, ainda sem saber que o Amsterdã é filho do pastor. Ele fala assim, o único homem honesto que eu já matei foi há mais de 15 anos, o único. E aí é que tá. A gente descobre durante o filme, né? Não, no começo do filme já é retratado que ele tem um olho de verdade e o outro olho é de vidro, ou seja, ele não tem olho. É um olho fake, vamos dizer assim. Que aquele olho de vidro foi uma surra que o pai do Amsterdã deu no Bill quando eles eram mais novos, né? Ele até explica o que causou a briga e tudo mais, eu não tô lembrado direito, mas isso não vem ao caso. A questão é, o pai do Amsterdã mais novo, o pastor, ele deu uma surra no Bill e fez o Bill perder o olho. Aí desde então ele tá com um olho de vidro. É um olho de verdade de um lado e um olho de vidro do outro. Aí, a partir daí, ele ficou fulo da vida com o pastor, né? E aí eles se distanciaram, né? E até que chegou no ponto dele matar o pastor, né? Aí, será que é por vingança? Ele diz que não é por vingança, que é pela questão dos ideais e tudo mais. Mas, no fundo, o Bill deve ter ficado com uma mágoa por esse olho que ele perdeu e esperou o momento certo para se vingar. Porque nessa época, vingança, porque hoje em dia tem várias formas de você se vingar de uma pessoa, não precisa ir lá e matar a pessoa. Até tem muita gente que opta por não ver a pessoa morta, porque acha que muitas vezes a pessoa morta não é um castigo justo, porque a pessoa não vai estar em vida, você não vai estar vendo a pessoa em vida sofrendo. Então, nessa época, se vingar de uma pessoa era basicamente matar ela e alguém próximo, mas tinha que matar ela também, enfim. É basicamente isso. E essa é a minha 10ª melhor cena, quando a Jenny cuida dos ferimentos do Amsterdã, né? Após ele quase ser morto pelo Bill, né? Porque aí, enquanto o Bill tá fazendo a oração pro pai do Amsterdã, o Amsterdã joga uma faca na direção do Bill para matar ele. Aí o Bill consegue escapar, tem uns homens que seguram o Amsterdã e ele começa a dar umas facadas no Amsterdã, quase matando ele, mas depois ele desiste porque ele diz que ele merece, é diferente do que eu acabei de falar, né? Geralmente se vinga com a morte, mas ele não. Ele foi visionário nesse ponto, decidiu manter ele vivo para ele ficar com a vergonha, fez um negócio na cara dele, uma cicatriz, né? Porque aí a Jenny tratou, né? Fez uma cicatriz no rosto dele, falou que ele ia viver em vergonha com todo mundo lá, todo mundo que sempre que ele fosse na rua, todo mundo ia ver ele. Ele ia ficar marcado, ia ser a vergonha da cidade, a vergonha da nação. Aí depois disso tem um corte, aí já entra pra cena, né, a minha 10ª melhor cena, a Jenny cuidando de todos os ferimentos dele, né. A partir daqui, porque a Jenny, ela é retratada no início do filme como uma malandra, como uma ladra, sem escrúpulos nenhum, não tem um ressentimento por nada, nem por ninguém. É até mostrado como uma vagabunda, assim, que todo Nova York já passou por ela. Enfim, mas aí depois que o Amsterdã quase morre nas mãos do Bill, aí ela passa a cuidar dos ferimentos do Amsterdã na caverna e tudo mais, aqui ela já passa a ser uma pessoa melhor, uma pessoa, ela não mostra, o filme não mostra mais ela roubando nem nada, mostra ela preocupada com Amsterdã e preocupada em morar em outro estado, Califórnia, São Francisco, sei lá, e morar em outro lugar que não tem aquelas guerras, aquela confusão toda, né? Conflitos por território, por racismo, por guerra, enfim. E para eles poderem ter uma vida melhor.
E aí, né, essa é a minha 10ª melhor cena, a Jenny cuidando dele e ao mesmo tempo ela virando uma pessoa muito melhor. Eu gosto dessa cena, por isso. Daqui a gente já vê ela como uma pessoa muito melhor. Vamos lá. Em nono lugar, eu fico com a cena que o Amsterdã mata o Johnny. O Bill só descobre que o Amsterdã é filho do pastor porque o Johnny vai lá e dedura. E por que o Johnny dedura o Amsterdã pro Bill? Porque ele flagra o Amsterdã e a Jenny no momento de romance e o Johnny... Para quem já percebeu logo de cara entre a primeira cena do Johnny e a Jenny juntos interagindo, ele tem uma certa queda por ela, um crush para as pessoas novas, né? Ele tem um crush por ela, uma paixão, amor, o nome que vocês quiserem dar. E aí ele quer agradar ela, né? Tem uma parte do filme que tem um baile, né? Ela recusa o Johnny e aceita o Amsterdã para dançar com ela. Depois o Johnny vê o Amsterdã e a Jenny, a princípio, brigando dentro de um quarto. Aí depois os dois se agarrando e fazendo sexo. Aí o Johnny se revolta e decide ir lá pro Bill e contar a verdade que o Amsterdã é filho do pastor. O Bill, a princípio, fica chocado, revoltado, tanto com o Amsterdã quanto com o Johnny. Aí eu sei que vocês devem estar pensando, não faz sentido ficar revoltado com o Johnny, sendo que o Johnny foi lá alertar ele do que estava acontecendo pelas costas dele, sem ele nem imaginar. Mas aí é que tá, que o Bill... ele tem valores morais, por incrível que pareça. E um dos valores morais dele é que um nativista nunca dedura outra pessoa, independente se ela está certa ou errada, nunca dedura. Entendeu? A lógica, ele não gostou que o Johnny dedurou porque não é a atitude de um nativista de verdade. Mas, uma vez que ele já contou e ele já sabe, ele deixou passar por hora. Mas tem uma parte do filme, depois que o Johnny revela pro Amsterdã que ele traiu ele, ou seja, que ele revelou pro Bill que ele, Amsterdã, era filho do pastor, o Amsterdã fica full da vida com ele e fala assim, vai embora da cidade. O Johnny tenta fugir, mas os homens do Bill pegam ele, eles não matam ele, deixam ele num ponto, ele lá preso nos arames, nos negócios assim... todo surrado, acabado, não tendo nem como tirar o Johnny dali para deixar pro Amsterdã matar o Johnny, né? Porque o Amsterdã, ele é uma pessoa boa, não ia aguentar ver o Johnny lá quase morrendo. O Johnny chegou no ponto de pedir para morrer, porque não tinha mais como viver. O Amsterdã acabou matando o Johnny, a Jenny deu a arma pro Amsterdã poder atirar no Johnny e acabar com o sofrimento dele. Era a única forma de acabar com o sofrimento dele, era matando ele. E para ir... qual a intenção do Bill com isso tudo? Para eles terem um motivo para criar um conflito com Amsterdã e criar uma guerra, porque o Bill queria que Amsterdã morresse, mas de forma justa, igual o pai dele, numa guerra, assim, com todo mundo vendo, todo mundo guerreando de uma forma bem justa, porque por conta dos valores morais que ele tem, por incrível que pareça. Agora vamos para a oitava melhor cena, é a cena que o Amsterdã e o Johnny se reencontram após o Amsterdã recuperar a faca de seu pai em uma caverna. Lembra que eu falei que o Johnny ajudou o Amsterdã a fugir de uns homens que estavam querendo pegar ele logo depois que o pastor morreu? Então, eles entram na caverna, o Amsterdã aproveita o momento para ele cavar um buraco e esconder a faca que o pai dele foi morto ali. Aí depois, um dia, quando ele voltasse para Nova York, ele já tinha em mente que ele já sabia que ia embora dali, mas já tinha em mente que um dia ia voltar. E isso era a única coisa que ele tinha em mente ainda criança. Aí ele ia pegar a faca do pai, que o pai morreu. E aí os homens pegam o Amsterdã, vai embora, passa uns anos, a gente já vê o Leonardo DiCaprio já grande, voltando para Nova York. E aí ele entra nessa caverna e ele pega a faca, só que aí aparece o Johnny, um negro lá, né? Eu falo um negro porque eu não sei quem é. Enfim, aí eles tentam pegar o Amsterdã de jeito, o Amsterdã dá uma surra nos dois, né, uma surra bem dada. Aí o Johnny vê o colar lá do Amsterdã, e aí ele reconhece ele como filho do pastor, né, porque ele viu o mesmo colar nele quando ele ainda era criança. E a princípio o Amsterdã tenta fugir do Johnny, mas aí o Johnny revela pra ele que ele era o menininho que ajudou ele a entrar na caverna e tudo mais, aí o Amsterdã fica de boa, né. E durante o filme é retratado que o Amsterdã vendo algumas pessoas e relembrando dessas pessoas junto com o pai dele na briga contra o Bill, né? Na briga dos coelhos mortos, que era liderado pelo pastor, contra a briga dos nativistas, que era liderado pelo Bill, né? E o reencontro de Amsterdã e Johnny é a minha oitava melhor cena. Em sétimo lugar, eu fico com a cena em que o Johnny revela a Amsterdã que ele o traiu. Eu já falei sobre isso. Isso aí é depois que o Amsterdã é quase morto pelo Bill, que a Jenny cuida dos ferimentos do Amsterdã, e o Amsterdã decide ressuscitar a gangue Coelhos Mortos, juntando todas as pessoas que são contra o Bill, para poder ir para uma guerra, né? Para fazer o mesmo que o pai dele, pastor, queria, vencer uma luta, uma guerra, para poder consolidar sua presença em Nova York sem ser
sem ser assim desprezado, sem as pessoas viverem maltratando, para viver em Nova York em paz e com respeito de todos, porque ganhou a guerra, vamos dizer assim, e a luta, o nome que vocês quiserem dar. E aí, nesse meio tempo, o Johnny começa a ficar meio arrependido de ter traído o Amsterdã, e ele acaba confessando: Amsterdã, fui eu que revelei pro Bill que você é filho do pastor. Aí o Amsterdã fala: vaza daqui, ou seja, vai embora de Nova York. Fica full da vida, mas fala: vai embora. Aí, só que aí a gente, como eu já falei, né, o fim do Johnny, infelizmente, é outro. Em sexto lugar, eu fico com a cena em que o Bill sofre um atentado durante uma peça de teatro. Eu falei brevemente sobre isso, agora que eu vou falar sobre essa cena com mais detalhes. O Bill, o Amsterdã, a gangue do Bill e toda Nova York estão indo pro teatro assistir uma peça. Aí tem um homem que aparece lá, né, dá um tiro no Bill, né? Ou seja, tenta matar o Bill. Só que o Amsterdã consegue salvar o Bill e ainda pega a bala do outro, né? Aí e o Bill fica muito agradecido com o Amsterdã. A princípio você pensa: será que o Amsterdã tá se afeiçoando ao Bill também? Tem momentos do filme que você pensa isso, mas não. Por quê? Porque o Amsterdã queria que o Bill morresse, mas que morresse pelas suas mãos, não pelas mãos dos outros, porque aí não seria vingança. Aí, porque para ele não faria sentido. Ele teria que matar o Bill para poder se sentir vingado. Só por isso que ele salva o Bill. E o Bill, depois que descobre que o Amsterdã é filho do pastor, naquele momento que eu falei que ele esfaqueia o Bill lá, tenta matar ele na frente de todo mundo, ele joga isso na cara: seu pai pelo menos era um homem de valor moral, você é um covarde que só me salvou para poder depois me matar de forma idiota, não sei o que, uma coisa assim que ele fala. Você não é digno de ser filho do seu pai. Ele fala um monte de coisa desse naipe. Enfim, o atentado do Bill é a minha sexta melhor cena. Agora é o top 5 de melhores cenas. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que o Johnny revela a Bill que Amsterdã é filho do pastor Velo. Eu já falei sobre essa cena, né? Que é depois que ele vê a Jenny e o Amsterdã lá na maior pegação, se revolta e conta isso pro Bill. O Bill fica revoltado com o Johnny, porque essa não é a atitude de um ativista de verdade, de durar outra pessoa independente se a pessoa tá certa ou não. Mas aí, a partir daí, o Bill arquiteta seu plano para pegar o Amsterdã de jeito, né? Aí o Amsterdã tem agora, e aqui já vamos de gancho para a quarta melhor cena, que é a cena em que o Amsterdã tenta matar o Bill, que quase mata, que nem eu já falei, né? Tem uma hora lá que o Bill juntou todo mundo para orar pela alma do pastor Velo. O Amsterdã tenta dar uma facada no Bill, que acaba pegando ele, coloca ele numa mesa, começa a fazer uns cortes na cara dele, né? No corpo dele, né? Ele fica lá bem ruim mesmo, né? E a Jenny gritando desesperado pelo seu amado. Daqui a gente já começa a perceber a mudança na Jenny, né? Para uma pessoa melhor, com sentimentos bons, não é aquela ladra malandra, rasteira vaca do começo do filme. E aí, né? E o Johnny, a partir daqui, também começa a se arrepender depois, porque ele sabia que o Bill não valia nada, mas não achou que ele chegaria a tanto, né? Inocente, né? Enfim. Mas também teve o fim que teve por ter a boca grande, né? Caso quer deixasse pra lá, fosse embora da cidade, não ia ficar com a mulher, né? E essa é a minha quarta melhor cena, né? Que é quando o Amsterdã tenta matar o Bill, que quase o mata, né? Enfim. Agora no nosso top 3 aqui, rapidamente. Em terceiro lugar, eu fico com a cena em que o Bill e o Amsterdã se enfrentam durante a rebelião da população em Nova York, né? Eles combinam depois do Amsterdã quase morrer, do Bill quase morrer, do Bill descobrir a verdadeira identidade do Amsterdã, cada um com o seu grupo, arquitetando como vai atacar o outro. Cada gangue, a gangue do Bill tem um candidato eleito para liderar Nova York, o Amsterdã tem um outro cara lá que ele arruma para poder se candidatar a deputado para liderar Nova York, só que aí o Bill vai lá e mata o candidato do Amsterdã, né? E aí o Amsterdã fica full da vida com isso e decide marcar com o Conselho de Nova York para ele e a gangue dele se encontrar com o Bill e a gangue do Bill, ou seja, nativistas versus coelhos mortos agora ressuscitados pelo Amsterdã, para poder se enfrentarem numa luta justa, né? A luta contra os nova-iorquinos que não querem estrangeiros versus os estrangeiros que só querem viver em Nova York em paz. Aí o conselho aceita a luta entre os dois, porque tinha muito disso. Nessa época, para ter uma luta desse naipe, que é tipo uma guerra, vamos dizer assim, você tinha que pedir autorização do conselho, porque ia ter muita gente que ia morrer, né? Aí tinha que ter toda uma organização para não virar zona de guerra, para não virar uma rebelião, que é o que acontece, porque, que nem eu falei, enquanto isso, tem muitas pessoas tendo seus filhos sendo convocados
para a guerra e sendo cobrado $300 para ir. Para uma convocação que não queria, óbvio. As pessoas se revoltam tanto, mas tanto. Junta isso, mais o fato dos negros que são maltratados, né? As pessoas que são contra a forma que os negros são tratados, mais os próprios negros, junta toda essa gangue e acaba sendo boa parte da população de Nova York, começa a invadir casa, saquear coisa, matar gente, ou seja, vira uma guerra em Nova York, literalmente falando. O filme não deveria ser Gangues de Nova York, na minha opinião o nome do filme deveria ser Guerras de Nova York, ficaria muito mais propício, mas Gangues também tá bom. É porque retrata o grupo do Bill versus o grupo do Amsterdã e de seu pai falecido, né? Aí essa cena, né, em que os dois decidem lutar no dia em que Nova York decide entrar em rebelião. Essa é a minha terceira melhor cena. As duas gangues não chegam a se enfrentar porque a população que está destruindo Nova York, roubando casa, tudo, matando gente, acaba atrapalhando porque a polícia decide começar a soltar bomba para tudo que é lado, o exército, e aí com isso dispersar as pessoas da rua, e aí isso acaba atingindo ali o local em que o Amsterdã, Bill e suas respectivas gangues estão, e aí todo mundo sai correndo, uns feridos, uns mortos por causa das bombas e tudo, fumaceiro tomando conta, ninguém conseguindo enxergar nada direito. Aí só sobra o Bill e o Amsterdã ali no local em que eles combinaram de se encontrar para guerrear, vamos dizer assim. E isso dá gancho para a nossa segunda melhor cena, que é a cena em que o Amsterdã mata o Bill. Isso já é no fim do filme, né? Eles no meio dessa poeira toda, né, que eles estão no lugar lá, ele acaba acertando o Amsterdã acaba acertando o Bill com uma ou duas facadas nele. Aí o Bill fala assim antes de morrer: vou morrer como um verdadeiro americano de verdade. Ou seja, ele morreu lutando pelo seu povo, pela permanência do seu povo em Nova York sem a presença dos irlandeses, estrangeiros, enfim. O Bill, na cabeça dele, morreu em prol do seu povo, ou seja, por isso que ele fala: morri como um verdadeiro americano, como eu queria morrer, como um verdadeiro americano lutando pelo seu povo. E aí ele cai, fecha os olhos, e aí a morte do Bill, e aí com isso o filme se acaba. Sem Bill não tem filme, por isso que eu falei. Sem Bill não tem como ter filme. E, em primeiro lugar, para mim, a melhor cena do filme, que é a cena que dá gancho para a história deslanchar, é logo no começo do filme, que é quando o Bill mata o Pastor Vellum. O Amsterdã, ainda pequeno, presencia tudo. Aí tem uns 10, 11 anos por aqui, ele ainda é bem pequeno. Enfim, a cena inicial do filme já acontece o fator que dá gancho para a história toda acontecer e já mostra logo de cara quem o Bill é, né? Enfim, agora vamos rapidamente aqui a algumas curiosidades do filme. Vamos lá. Os atores Robert De Niro, William Dafoe, Claire Forlani, Heather Graham, Mina Suvari e Monica Potter estiveram cotados para participar do elenco do filme. As filmagens do filme Gangues de Nova York ocorreram na Itália e duraram 220 dias, aproximadamente 7 meses e alguns dias. Para quem não sabe, o diretor Martin Scorsese tentou levar às telas um livro escrito pelo Herbert S. Burry pela primeira vez no ano de 1978, quando pretendia escalar no elenco a banda britânica The Clash. Para quem não sabe, Gangues de Nova York é a segunda vez em que Daniel Day-Lewis e o diretor Scorsese trabalharam juntos. Primeira vez em que eles trabalharam juntos foi no filme A Época da Inocência, de 1993, que tem a Michelle Pfeiffer no elenco também, só para ressaltar. E, para quem não sabe, eu acho que a essa altura do campeonato todo mundo sabe, este é o primeiro filme dos 5 que Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio trabalharam juntos. O primeiro sendo o próprio Gangues de Nova York, 2002, que foi seguido por suas colaborações em conjunto em O Aviador, de 2004, Os Infiltrados, de 2006, Ilha do Medo, de 2010 e O Lobo de Wall Street, de 2013. E vai rolar a sexta parceria entre os dois num filme aí que eles já estão pretendendo, já vai começar a rodar no seu nome do filme. Depois vão pesquisar na internet, mas já tem marcado a sexta colaboração entre os outros, que o Scorsese vive há muitos anos para ter muito mais, né? E para quem não sabe, como última curiosidade, o filme Gangues de Nova York seria lançado nos cinemas
americanos em dezembro de 2001, mas aí teve uns problemas entre o Martin Scorsese e a produtora do filme, a Miramax Films. Aí o filme foi adiado para julho de 2002, aí teve mais alguns problemas e acabou ficando para dezembro de 2002, ou seja, um ano depois do ano que o Scorsese queria que o filme fosse lançado. Mas do jeito que foi aqui também está muito bem. Elenco, atuações simplesmente sensacionais. Daniel Day-Lewis, melhor atuação do filme, sem sombra de dúvida. Enredo e direção espetaculares. O filme, para mim, de 0 a 10, 9, com louvor. Vão lá, assistam o filme Gangues de Nova York.